A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui na continuação ao nosso curso, que é o curso Treinamento Batalha Espiritual. A aula de hoje é a aula 2, no tema Anjos, Demônios e Maldições Hereditárias. Gostaria da sua atenção neste momento, para que você não possa perder nenhuma informações o que vai ser falado e ensinado a partir de agora. O que são os anjos? Não diz a respeito à sua natureza, mas sim ao seu ofício. Anjos são espíritos na natureza, e eles são tanto no grego quanto no hebraico, que é mensageiros. Lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Um anjo é um espírito mensageiro que serve a Deus. João capítulo 4, no versículo 24 diz: Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Deus é um espírito que subsiste em 3 pessoas: o Filho, o Espírito e o Pai. As atividades de Deus antes da fundação do mundo era a pericorese, uma dança da Trindade, aonde um conhece ao outro. O Filho, o Espírito e o Pai se relacionam intimamente. Isso faz que Deus seja Pai do Espírito, mas não seu Criador. Hebreus capítulo 12, no versículo 9 diz: além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito, para vivemos? Deus cria a matéria e gera espíritos. Sendo assim, todos os anjos são filhos de Deus. O homem é tripartido, composto por alma, corpo espiritual e corpo físico. Esse corpo espiritual é vazio de personalidade até que nascemos de novo. O homem é uma alma que tem um espírito. Já o anjo é um espírito que tem uma alma, porque o anjo, quando pecou, não pode passar o processo de arrependimento e ser perdoado, porque os anjos são espíritos que possuem alma, ou seja, eles já possuem personalidade e são filhos de Deus, mesmo sem nascer de novo. Jó, capítulo 1, no versículo 6, diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás, enquanto espírito, também é filho de Deus. Para aí, como é que é, pastor? Professor? Então, Satanás é filho de Deus? Calma. Calma. Continua a aula que você vai entender. Jó, capítulo 34, versículo 4 e até o versículo 7, que diz: o que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom.
Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que o homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Desde antes da fundação do mundo, Deus gosta de trabalhar ao som de louvores. Isaías, no capítulo 14, no versículo 12, diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Apocalipse capítulo 12, verso 4 diz: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. O único texto na Bíblia que fala a porcentagem de anjos que caíram. Não houve apenas uma rebelião de anjos, mas sim duas. A primeira rebelião dos anjos que aconteceu na queda de Lúcifer, através de um comércio de posições. A síndrome de Lúcifer é querer o lugar um do outro. E a segunda rebelião dos anjos foi quando eles deixaram a sua habitação, os céus, que é regiões celestiais, e se envolveram em pecados e imoralidades sexuais. Aqui eu vou parar rapidamente para você poder entender, né? Antes que Lúcifer, né, o Satanás, ele contaminar a terça parte dos anjos, ele lá em Jó vai falar que quando se reuniam os anjos, e logo imediatamente parecia, né, o Satanás. Aquilo, para você poder entender melhor, no versículo aqui, ó, capítulo 1, versículo 6, que está lá em Jó. E num dia em que os filhos de Deus, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás, enquanto espírito, também é filho de Deus. Vamos usar um exemplo. Se uma mãe tem 2 filhos, um faz as coisas certo, mas o outro, mesmo tentando fazer o certo, mas acaba fazendo as coisas erradas. Mas será que a mãe, mesmo tendo filho que faz as coisas erradas, vai desprezar ela ou vai deixar de ser mãe? Não. Ela vai continuar sendo a mãe daquele filho. Mas, para você poder entender, aqui, quando está dizendo que Lúcifer, Satanás, enquanto espírito, também é filho de Deus. Mas ele, sabemos que naquele grande dia vai chegar o tempo que o Senhor vai determinar que os anjos caídos, falsos profetas, os diabos, os demônios, Lúcifer, Satanás, diabo, seja todo que for, todos que praticam a mentira, aqueles que fazem o mal, vai estar no lugar que é preparado para você possa entender, né? O céu
é para todos, mas nem todos vão entrar. Como foi Moisés tirou aquele povo do Egito para entrar na terra prometida. Só apenas 2 que entraram. Mas o céu é para todos, poucos vão entrar. Assim também, o inferno não foi feito para mim nem para você. Mas, infelizmente, muitos vão para lá. Aqueles que vivem na prática do pecado. Aqueles que vivem na prática da mentira. Assim que Deus, né, é pai também de Satanás em espírito, e também próprio Satanás, próprio o diabo, ele é o pai da mentira. Aqueles que vivem prática da mentira se tornam filho dele. Tá dando para você entender? Aqui em Gênesis capítulo 6, verso 1 e o 3. E portanto que o Satanás deixou de ser filho de Deus foi quando ele contaminou a terça parte dos anjos. No capítulo 6, verso 1 ao 3, em Gênesis diz: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Ou seja, anjos caídos tiveram para si mulheres carnais e tiveram filhos, os gigantes nefelins. Os anjos caídos, né? Eles, sendo espírito, mas também se tornaram em carnais. Também vamos dizer, eles prostituíam, né? Eles tiveram uma relação com as mulheres. Portanto, tiveram filhos, que são os gigantes. Como o exemplo de Golias. Golias era um gigante. Amém? Quando no Testamento fala sobre filhos de Deus, não está falando sobre homens. Entenda bem. Como falei lá em Jó, né, sobre Satanás em espírito também é filho de Deus. Quando no Testamento fala sobre filhos de Deus, não está falando sobre homens, mas sim dos anjos, porque antes da morte e ressurreição de Jesus, nós não éramos filhos de Deus, visto que o Espírito Santo não podia habitar em nós. Essa segunda rebelião dos anjos foi tão grave, que Deus tirou o seu espírito da terra. Por conta disso, anjos não têm sexo, por isso eles podem tomar forma. Apocalipse, capítulo 20, verso 13 diz: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, o inferno, deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. O que são os demônios? São espíritos desencarnados de animais pré-adâmicos,
quando incorporam em pessoas, não falam, e também podem ser espíritos dos gigantes desencarnados. Lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 4 diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançaram alguns no abismo, aqueles que pecaram com as filhas do homem, e Deus os prendeu lá, para que servissem de exemplo aos outros anjos. Judas, capítulo 1, no versículo 6, que diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. No versículo 7 diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Versículo 8 diz: e contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Como um anjo pode fazer sexo? Da mesma forma que os anjos podem comer. Os anjos, ainda que não se materializam quando tomam forma de humana, podem fazer as mesmas coisas que o homem. Gênesis, capítulo 18, do versículo 1 até no versículo 8, que diz: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor, se agora tenham achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com a Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou a manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Gênesis capítulo 19, verso 1 ao 5 diz: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló
levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, entraram em sua casa, fez-lhe banquete, e comeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade. Os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que te vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Esse texto é a prova de que os anjos estavam em forma humana e não eram uma visão apenas de Ló, porque todas as pessoas viram anjos em forma humana. Lá em Jó capítulo 4, verso 15 diz: Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Existem 4 níveis de contato entre os homens e os seres espirituais. Primeiro, a tentação. Segundo, é opressão. Terceiro, é domínio mental, que é endemoniamento. E o quarto é possessão, quando a alma é deslocada. São esses 4 níveis de contato entre os homens e entre espirituais. Gênesis capítulo 19, versículo 5 até o versículo 10, que diz: Chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traza-os fora nós, para que conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal, e eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. Os anjos de Deus, ainda que não tinham a intenção, despertaram sexualmente os homens de Sodoma. Mateus, capítulo 22, versículo 30 diz: Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: Porque não temos que lutar contra a carne
e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldades nos lugares celestiais. Existem 4 níveis de ação dos anjos caídos. Primeiro, que é principados, que quer dizer acres, líder, né? Principado quer dizer arques, que é líder. O segundo, potestades, que quer dizer exousias, que é potências, né? Exousias, potências. 3, hostes, que quer dizer cosmocratorais, que é o sistema. E o 4, domínios, que é ponéria, que é pornografia. Esses são 4 níveis de ação dos anjos caídos. E também existem 4 níveis de ministérios do inferno. 4 níveis ministério do inferno. Joel, capítulo 1, verso 4, que diz: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. O primeiro é lagarta, segundo, gafanhoto, terceiro, locusta e o 4, pulgão. Esses são os 4 ministérios do inferno. Joel, capítulo 2, no versículo 25, que diz: e restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Primeiro é o migrador, segundo, destruidor, terceiro é o cortador, e o 4 é o devorador, que está lá em Malaquias 3,10, que vai falar sobre dízimo e oferta. Seja dizimista, seja ofertante, para que Deus possa te abençoar em todas as áreas. Nunca deixe de meditar Malaquias 3,10. João capítulo 10 diz: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador, que é, primeiro, ladrão, segundo, salteador, terceiro, estranho, e também o último, o 4, que é mercenário. São esses 4 coisas que existem dentro, né? Aqueles que estão nossos meios. Primeiro, ladrão. Segundo, salteador. Terceiro, estranho. E o 4, mercenários. Seja vigilante. Esses 4 coisas que existem em nossos meios. Apocalipse, capítulo 12 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Primeiro, dragão. Segundo, a serpente. E o terceiro, diabo. E o 4, que é Satanás. Esses 4 vão ser jogados no lago do inferno, onde tem fogo e enxofre, aonde os bichos não morrem. E também, infelizmente, como vou falar novamente aqui,
além desses 4 que vai estar indo para lá, mas vai ter pessoas que também vão para lá. O céu é para todos, mas nem todos vão entrar. O inferno não foi feito para mim e para você, mas vai ter pessoas que infelizmente vão para lá, porque não tiveram um coração de arrependimento. Se arrependa enquanto há tempo. Que Deus possa te abençoar, que você possa ser vigilante. Não adianta você apenas orar, mas se você não vigia. A palavra de Deus disse que vigiai e orai. Primeiro nós temos que ser vigilante para depois orarmos. Não adianta orar olho fechado. Tem que orar, mas com o olho aberto, olhando o que está em sua volta. Porque assim que existe mundo espiritual, mas também o diabo, né? Satanás, os seus demônios, os seus anjos caídos, pode usar, né? Seja o que for, para tentar tirar o teu foco. Amém? Porque a batalha espiritual existe. Jejue. É um conselho que eu vou te dar. Não deixe de jejuar, porque existe casta de demônios que só sai com jejum e oração. Seja vigilante, seja um homem, mulher de Deus em oração. Buscai enquanto há tempo. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, outras coisas será acrescentada. Amém? Que Deus te abençoe. Não deixe de curtir, dar aquele like para que esta aula possa alcançar outras pessoas, para que possa estar assistindo e também aprendendo neste conhecimento desse curso, Treinamento Batalha Espiritual. Também comenta aqui o que você achou sobre esta aula e compartilhe com mais 5 pessoas no grupo do WhatsApp ou em outras redes sociais. E também não deixe de se inscrever aqui no meu canal para que você, né, não perder nenhuma informação toda vez que eu for postar, que seja aula gravada ou até mesmo uma aula ao vivo, você vai estar recebendo aí no seu no telefone, no notebook ou no computador. Além de se inscrever, ative o sininho para toda vez você vai ser despertado aí. Amém? Porque você se inscrevendo aqui no meu canal, ativando o sininho, eu vou estar sempre postando, né? Sempre tem curso com mega promoções, mas também todas as vezes eu dou aula gratuito, 100% online, com certificado. Tivemos uma aula gratuita, muitas pessoas, milhares de pessoas participaram. Para que você possa também participar, se inscreva no canal, mas não deixe de dar, né, o like, para que esta aula e outras aulas que for postada aqui possa alcançar milhares de pessoas. Esse canal não é para glorificação para mim, mas sim ser um pequeno instrumento para ganhar almas, além dos cursos que vai, aquele que for adquirir vai ser abençoado com certificado, com mega promoção, mas também curso gratuito. Amém? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.